Foi no decurso do mandato de José Paulo Farinha que o ateliê Túlio Vitorino, em Cernache do Bom Jardim, ganhou uma nova cor. Abandonado há muitos anos, o autarca iniciou o processo de aquisição e requalificação e no ano de 2008 as obras foram inauguradas. O passo mais fácil estava dado. A partir dali, o mais difícil seria dar-lhe vida. Durante as cerca de 2 décadas seguintes, as várias tentativas de abertura ao público e as atividades esporádicas em pouco ou nada resultaram. Com a chegada do executivo liderado por Carlos Miranda e com a instalação do Centro de Recursos Municipais, a casa começou a ter outra dinâmica. Situado sensivelmente ao quilómetro 33 da Estrada Nacional 238, o ateliê Túlio Vitorino, em Cernache do Bom Jardim, inscreve agora outra página na sua história com a abertura da Casa Ateliê Túlio Vitorino, um espaço museográfico diferenciador e único no concelho da Sertã. A casa que o pintor naturalista Túlio Vitorino teve como sua é agora uma casa aberta a todos. Apelativo e contemporâneo, o espaço da Casa Ateliê pretende mostrar a sua vida e obra recorrendo a meios audiovisuais, a pinturas originais e a informações fidedignas, fruto de pesquisas sustentadas e sérias. De características dinâmicas, não é um espaço fechado, já que estará em permanente atualização, com a Câmara Municipal da Sertã apostada em continuar a adquirir obras do pintor para que esta casa seja um permanente motivo de interesse de visitas. E no futuro vamos continuar a tentar, quer a aquisição de obras por parte do município, quer colocar aqui obras no espaço que sejam de particulares ou de instituições com quem estamos em contacto neste momento. Portanto, este espaço vai estando permanentemente renovado, no sentido também de ter sempre novos motivos de interesse para que as pessoas possam vir fazer novas visitas. Agora, acho que sim, que é um espaço extremamente apelativo, um espaço dinâmico, um espaço criativo e é um espaço que vai trazer aqui uma mais-valia enorme para Cernache do Bom Jardim e para o concelho da Sertã. Além de valorizar a vida e a obra do pintor, a base desta ideia visa também enquadrar Túlio Vitorino numa perspectiva no movimento da pintura naturalista, no sentido de contextualizar a sua obra e a sua posição no território. Este espaço começou a ser pensado há 2 anos e com o objetivo de se rodear de entidades credíveis do ponto de vista cultural e científico. O município da Sertã começou por celebrar um protocolo com a Sociedade Nacional de Belas Artes e com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Portanto, nós temos que estar muito bem acompanhados neste processo, porque nós sabemos que Túlio Vitorino tem talento, mas é preciso que entidades credíveis reconheçam esse talento. E, portanto, começamos por aí, por trazer a Sociedade Nacional de Belas Artes e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa para esta parceria. Celebramos um protocolo, onde também entra a Junta da União de Freguesias de Cernache do Bom Jardim, de Esperal e Palhais, e temos estado a trabalhar do ponto de vista técnico e científico sobre a obra de Túlio Vitorino. No âmbito deste protocolo surgiu a possibilidade de uma tese de doutoramento, que tem estado a ser elaborada pela doutora Elaine Carla, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Eu tenho a certeza de que vai ser uma tese de doutoramento fantástica, que vai trazer enormes novidades sobre a obra de Túlio Vitorino. Em julho de 2022, Elaine Carla de Almeida iniciou a sua tese de doutoramento. Por indicação do seu professor orientador, aceitou perceber se o Túlio Vitorino seria uma boa temática. Sobre o Túlio, ele teve início no meu trabalho com uma indicação do meu orientador. Eu precisava escolher um objeto de pesquisa e ele trouxe para mim o nome do Túlio. Ele falou que tinham vários artistas portugueses que não têm um estudo sistemático, que precisam disso, e realmente depois nesse processo eu vi outros tantos. E ele me indicou, ele falou, olha, tem um artista que é muito bom, que precisa ser estudado, que é o Túlio Vitorino. Dá uma olhada, faz uma pesquisa inicial e depois você vai me dizer se você se interessa, se você gosta. O seu primeiro contacto com Túlio Vitorino foi o Google, onde apenas encontrou informação vaga e genérica. Eu descobri que ele nasceu no final do século XIX e faleceu um pouco mais da metade do século XX. E tinham poucas coisas, a informação, inclusive até hoje é a mesma informação que está lá.
então sabia-se que era um pintor naturalista, que vivia no interior. Falei, bem, a princípio é uma temática que eu gosto, pintura naturalista. Depois eu fui aprofundar um pouco isso antes de falar, não, realmente eu aceito fazer um trabalho sobre esse artista. Elaine partiu então para o terreno para fazer a sua própria pesquisa. Começou com a biografia publicada pelo antigo presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Antunes. O primeiro documento mesmo que falava sobre o Túlio, que eu tive acesso, foi essa separata, que é um estudo, tem aproximadamente 7 páginas. E aí eu fui ver um pouco da história do Túlio. O Túlio é uma pessoa que nasceu numa cidade do interior e é muito parecido comigo, porque eu sou de uma cidade do interior, que é praticamente do tamanho de Cernache, que tem esses tipos rurais e ele gosta de pintar a natureza, mas não pintou só isso. Então, nesse primeiro momento que eu via pinturas de paisagens e pinturas de tipos locais, né? Os trabalhadores, foram as primeiras impressões sobre o Túlio. Identificada com o autor e com a sua vida, Elaine começou com 7 páginas de história. Tomou contacto com o local onde o pintor nasceu e nasceu-lhe, a ela própria, um sentido de pertença. Veio, conheceu. Conheci. E o que é que viu? O que é que os seus Aqui? olhos viram primeiro? Aqui, eu não vi nada do Túlio aqui. A princípio, no primeiro momento, a única coisa que eu vi foram as 2 pinturas, né? O Ferreiros de São da Forca e o Melão Maduro, que eram as 2 pinturas que estavam lá. Então não eram novidades para mim, porque até então... Mas já conhecia este espaço? Então, o espaço foi uma coisa assim... Imagina, eu comecei a investigar uma artista e o primeiro momento que eu vi na cidade onde ele nasceu, na cidade onde ele viveu, no caso a vila, né, a cidade a Sertã e a vila Cernache, local onde ele nasceu, viveu a maior parte da sua vida e depois veio a falecer. E eu entrar no ateliê onde ele produzia todas essas obras, lógico, isso foi assim, uma grande emoção, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar tão perto da obra do artista. Disse que começou com pouca informação, com algumas imagens de pinturas do Túlio. Como é que depois foi desenvolvendo e até onde é que já chegou? Então, quando eu vim para cá a primeira vez, né, em setembro de 2022, que foi para a abertura a assinatura desse protocolo, até este momento eu tinha poucas informações ainda. Então foi essencial esse primeiro momento para ver o ateliê, ver as obras. E até então eu tinha ainda que ter esse contato mais próximo. Elaine embrenhou-se então nos arquivos da Biblioteca Nacional, Sociedade Nacional de Belas Artes e da Torre do Tombo, Direção-Geral do Património, Museu Nacional de Arte Contemporânea. Tomou contacto com pinturas e catálogos do pintor. Então, o primeiro contato com a obra em museu que eu tive foi o Museu da cidade de Lisboa. Lá tem 4 obras lindíssimas, foi super bem tratada. Mas no Museu do Chiado, eles não tinham como me mostrar as pinturas especificamente, mas eles têm uma biblioteca. E nessa biblioteca eu tive acesso a catálogos do Túlio, livros onde tinha algumas citações, livros que a gente não acha no domínio público digitalizado, por exemplo. Então, depois desse momento, Museu do Chiado, Museu de Lisboa, fui para a Biblioteca Nacional, também tem pouca coisa. Pouquíssimas coisas na Biblioteca Nacional. Depois eu fui para a Torre do Tombo. Depois eu fiquei 2 meses e meio no arquivo mesmo da Sociedade Nacional de Belas Artes. E aí sim, eu tive acesso a uma enorme quantidade de material do Túlio. Catálogo, reprodução de pinturas. E nesse momento, quando eu finalizei a investigação, e lógico, paralelamente, eu entrando em contato com outros museus para agendar, quando eu finalizei o processo de investigação na Sociedade Nacional de Belas Artes, que está no protocolo, que é com quem eu assinei o meu contrato para esse trabalho, eu vim para Sertã. Cheguei aqui no dia 4 de maio de 2023. Chegada a Cernache do Bom Jardim, uma nova tela começou a ser pintada. Entre outros locais, foi no Arquivo Municipal da Sertã que tomou contacto com os primeiros objetos do pintor. Não tem nem palavras, porque foi assim, uma coisa absurda de maravilhosa. Porque uma coisa é eu ter um acesso a livros, catálogos que o Túlio
fez exposições individuais, coletivas e tal. Outra coisa é você chegar num arquivo onde você pega todo o material dele. Então, diferente da casa, que teve algumas alterações a nível de museu, diferente dos arquivos de outros locais, quando eu entrei no arquivo da Câmara, e aí eu pego uma pasta, e a primeira coisa que eu vejo é o passaporte do Túlio, por exemplo. Isso sim, isso já trouxe uma sensação que é difícil de descrever, porque é o processo mais de imersão mesmo, de você procurar a fonte lá. Não é ninguém que te falou, você tem um registro documental original daquilo. Então lá na Câmara da Sertão eu tive acesso a documentos, tive acesso a fotografias que o próprio Túlio tirou, a cartas, a objetos pessoais, objetos de pintura. Entre arquivos, museus e colecionadores particulares, Elaine Carla de Almeida conseguiu descobrir, fora desenhos e aguarelas, mais de 1.300 títulos de obras a óleo de Túlio Vitorino em exposições individuais ou coletivas. E é uma quantidade absurda, imagina, mais de 1.300 pinturas. Eu estou falando só de pintura a óleo. Aí a gente não inclui os desenhos e nem as aguarelas, nem qualquer outro tipo de trabalho artístico que ele tenha feito, porque ele não se limitou só à pintura. Isso eu já escrevi em alguns artigos que eu já publiquei. Então ele não trabalhava só com pintura, ele trabalhava com desenho, ele trabalhava com design de objeto, ele trabalhou com cenografia de teatro, que tem no livro do Dr. Pedro Marçal, se não me engano, do Pedro Marçal. Inclusive tem algumas coisas do Teatro da Borda. Neste caminho até hoje já encontrou mais pinturas físicas do Túlio Vitorino? Então, eu não vou saber dizer exatamente o número de pinturas que eu tive acesso pessoalmente, porque eu teria que pegar meus apontamentos. Mas foram entre 26 e 28 que eu cataloguei até agora de colecionadores particulares. Estou falando de pintura, não estou falando dos desenhos. Pintura a óleo, entre 28 mais ou menos, de colecionadores particulares. De instituições, está nessa média de 20 a 30. Então, pinturas de pinturas a óleo, seja ele com suporte de madeira ou a tela, está na média de 60 até agora. Em média, 60 pinturas que eu tive a oportunidade de ir lá, fotografar, fazer as medições, fazer as análises, para eu fazer o meu inventário. O universo de pinturas de Túlio Vitorino é vasto e o paradeiro de muitas obras é desconhecido. Em Portugal, há obras em museus e em instituições particulares e públicas. Em exposição existem poucas e entre essas, outras estão guardadas e não estão acessíveis ao público. Então, na Casa Bissaia Barreto tem uma pintura do Túlio, é pequena, muito bonita. No Museu de Coimbra, o Museu Municipal de Coimbra, também tem uma pintura exposta. Já outros grandes museus, as obras do Túlio estão todas em reserva técnica. Ou seja, estão guardadas. Então, hoje, onde você pode chegar e ver uma pintura do Túlio? Na Casa Museu Bissaia Barreto, nessa de Coimbra e aqui o Melão Maduro. Neste momento, Elaine está a finalizar um inventário do material e das obras que já encontrou. Tem feito palestras em diversos pontos do mundo para também aí dar a conhecer esse nome maior da pintura portuguesa. Por exemplo, até agora eu já apresentei um artigo no Congresso de Turim, já apresentei um artigo no Congresso do Brasil, estou para apresentar um outro agora no Congresso na cidade do Porto, vou me inscrever para um de Valência, porque qual é o objetivo da investigação? Dar a ver, a conhecer, valorizar a obra e a vida do Túlio. No seu tempo, Túlio Vitorino sempre esteve num patamar alto da pintura, no entanto, sem se saber porquê, depois da sua morte, caiu no esquecimento. Esta investigadora sabe agora que este trabalho todo em redor do Túlio dará os seus frutos e que estará sempre inacabado, pois a qualquer momento há alguém que surge com mais uma novidade. Sente também que a projeção que esta casa-ateliê vai ter irá abrir novas portas a outras informações. Quando eu comecei a imaginar o Túlio, que eu vi aquela notinha desse tamanho na internet,
que o Túlio Vitorino tinha um percurso do azulejo. Ele falou assim, sabia que o Túlio Vitorino tem um museu a céu aberto aqui na Cernache? Aí eu, não. Aí ele tem um museu ao céu aberto em Cernache, de painéis de azulejo do Túlio. Eu falei, eu quero conhecer. Então, é extremamente importante o senhor Antônio Ladeiras, que me trouxe essa informação. A Ana Vitorino, então a Ana Vitorino ficou lá anotando comigo. Ela falou, mas é aqui? Aí ele falava, é aqui. E aí depois ela pegou o carro e foi comigo andando lugar por lugar para poder me mostrar. Aí eu fiz todo o levantamento, fiz um mapa que eu não publiquei, vou publicar só depois da tese. E aí, se vocês souberem, eu já peço logo. Eu preciso muito ver o galpão antigo do Instituto Vasserra, preciso de ver outras pinturas. Se alguém souber quem pode deixar eu ver, mesmo que tenha assim, só um resquício desse tamanho, já é importante para o processo de levantamento, de inventariação. Teve uma capela que eu precisava ver, que eu fiquei 2 anos tentando descobrir onde estava e como que eu iria chegar lá. Finalmente consegui, e aí tem menos de um mês que eu fui lá e fotografei, documentei, e nem os proprietários sabiam que tinha aquilo lá. Posteriormente à tese de doutoramento, será editado um livro que irá resumir precisamente essa tese. Esta casa começou a ser construída pelo pai de Túlio Vitorino no início do século XX. Terá sido terminada pelo próprio pintor. Disso é exemplo o painel de azulejo da autoria de Túlio Vitorino, datado de 1936. Terá vivido em Cernache a partir de 1941. Esta casa que se abre ao mundo permite assim uma experiência dinâmica e imersiva. Rui, estamos na Casa Ateliê Túlio Vitorino. O que é que esta Casa Ateliê Túlio Vitorino tem que o Ateliê Túlio Vitorino não tinha? Tem muito daquilo que não tinha antigamente, ou seja, temos peças que já existiam na casa no passado, ou seja, quando o Túlio Vitorino aqui residiu. No entanto, agora temos um conjunto de novas inovações, um conjunto de novas informações que estão aqui na casa e que permitem enquadrar a visita do turista, do visitante, do curioso que queira conhecer um bocadinho melhor quem era o Túlio Vitorino e, sobretudo, o que é Cernache do Bom Jardim, que Cernache do Bom Jardim é que acabou por inspirar o próprio Túlio Vitorino. De forma dinâmica e imersiva. Imersiva e dinâmica. E já vamos perceber porque é que é imersiva, dinâmica, porque é um espaço que está em permanente construção e, sobretudo, é um espaço que permite uma interação muito direta e muito, muito forte com aquilo que é a vida e a obra do Túlio Vitorino. Vamos então entrar neste espaço dinâmico e imersivo. Exatamente. Com licença. Estamos na recepção da Casa Ateliê Túlio Vitorino e temos já um primeiro vislumbre sobre o Túlio Vitorino. É uma reprodução de um dos seus quadros mais famosos, que são os Ferreiros do Chão da Forca. Além desta reprodução, temos também aqui uma pequena montra dos produtos regionais de Cernache do Bom Jardim. Depois, continuando, entramos aqui na sala de Cernache do Bom Jardim, porque obviamente não podemos falar do Túlio Vitorino sem falar de Cernache do Bom Jardim e, no fundo, Cernache do Bom Jardim acaba por também condicionar de forma positiva a obra do Túlio Vitorino e por isso é que existe esta sala. É uma sala onde podemos conhecer um bocadinho melhor da história de Cernache do Bom Jardim. Temos um conjunto de informações e de datas marcantes da própria história de Cernache do Bom Jardim e depois aqui à minha esquerda temos aquilo que são a galeria dos notáveis de Cernache do Bom Jardim, onde obviamente Nuno Álvares Pereira está sempre em grande destaque, como Libânio Vaz Serra e Dom Manuel Joaquim da Silva. Depois, se quisermos saber algo mais sobre cada uma destas personalidades, temos aqui um ecrã interativo que nos dá informações sobre cada uma destes notáveis. Aliás, temos aqui mais notáveis do que aqueles que estão aqui representados na parede que está atrás de mim. Por exemplo, aqui o Dom Manuel Joaquim da Silva, fundador do Seminário das Missões, tem aqui uma biografia e temos aqui também um pormenor. Todo o material que está nesta casa ateliê é bilingue, ou seja, está em português e inglês. Além disso, temos também um audioguia que é facultado às pessoas que quiserem visitar este espaço e no audioguia temos também a língua espanhola como opcional para quem queira visitar este espaço. Portanto, é um espaço também ele multilingue. Depois, saímos da parte de Cernache do Bom Jardim, ou seja, mergulhámos em Cernache do Bom Jardim e começamos a mergulhar naquilo que é a corrente artística onde o Túlio Vitorino se notabilizou, que é o naturalismo. Temos aqui uma pequena introdução àquilo que é o movimento naturalista em Portugal, com um texto assinado pelo João Paulo Queiroz, presidente da Sociedade de Belas Artes, um dos maiores especialistas sobre o naturalismo em Portugal, e também com uma série de 4 quadros mais emblemáticos daquilo que é a corrente naturalista, ou seja, um quadro de Silva Porto, também de Alfredo Keil,
Columbano Bordal Pinheiro e José Malhoa, com um pormenor, todos eles influenciaram diretamente o Túlio Vitorino, nomeadamente o Columbano Bordal Pinheiro, que foi seu professor do Túlio Vitorino, o José Malhoa, que foi amigo da família e também amigo do Túlio Vitorino, o Silva Porto, que é uma das grandes influências do próprio Túlio Vitorino e que o leva também a pintar com este género naturalista. Depois temos aqui aquilo que é uma das grandes atrações da Casa Ateliê Túlio Vitorino, que é a sala imersiva, onde nós temos um primeiro contacto com aquilo que é a obra do pintor Túlio Vitorino, de uma forma completamente inovadora, e obviamente é um convite que deixo a quem visitar esta Casa Ateliê, porque é uma experiência absolutamente fantástica. Portanto, até agora ainda não estamos dentro do pintor, estamos na orla. Exatamente. Estamos, no fundo, a rodear aquilo que é a vida e obra do pintor, ou seja, já estamos no seu cenário, já estamos em Cernasto do Bom Jardim, já estamos na corrente naturalista, mas ainda não entramos propriamente ditos naquilo que é a vida e obra do Túlio Vitorino. Aqui temos uma primeira amostragem, ou como diriam os britânicos, um first glimpse, sobre aquilo que é o Túlio Vitorino enquanto pintor, e obviamente deixo aqui desde já o convite para podermos entrar na sala imersiva e descobrirmos um mundo maravilhoso que se esconde atrás do Túlio Vitorino. Isto é uma grande surpresa. É sim, senhora. Então vamos entrar na sala imersiva. Bom, é de facto uma experiência diferente. É uma experiência imersiva, como a própria casa e a própria sala nos indicam. Estamos a mergulhar naquilo que é a cabeça do pintor, daí o nome desta sala ser Na Cabeça do Pintor, e temos aqui uma primeira vista sobre a produção pictórica do Túlio Vitorino e também algumas das cores que eram mais utilizadas por ele. Temos também aqui o símbolo, que é o símbolo da casa neste momento, a Casa Ateliê Túlio Vitorino, que marca o final da experiência na sala imersiva. É uma experiência de cerca de 1 minuto e 30 segundos, onde somos convocados para literalmente mergulhar naquilo que é a figura do Túlio Vitorino, aqui com uma explosão de cores e com alguns dos quadros também mais emblemáticos. Parece o cérebro a trabalhar. Exatamente. Portanto, a partir daqui vamos perceber melhor aquilo que o pintor pintou. Exatamente, ou seja, esta é a introdução no Túlio Vitorino. Começamos a perceber um bocadinho quem é o Túlio Vitorino, o seu estilo, a sua técnica de pintar, e nesta sala depois começamos a perceber porque é que o Túlio Vitorino era um dos grandes pintores naturalistas portugueses e de certo modo também porque é que Cernasto do Bom Jardim tanto o influenciou, e isso também tem muito a ver com o naturalismo. O naturalismo é uma corrente que gosta de pintar o meio envolvente, e Túlio Vitorino era um apaixonado deste meio envolvente e de Cernasto do Bom Jardim. Acredito que esta vai ser a sala. Sim. Aliás, esta sala tem da tecnologia mais avançada que existe neste momento neste tipo de salas. É, aliás, uma tecnologia que está também replicada em alguns museus na Europa. E obviamente eu acho que é uma experiência única para quem visitar esta Casa Ateliê, e que eu acredito que ninguém ficará indiferente quando aqui entrar. Esta casa é um work in progress, como diriam os britânicos. É um trabalho que não está terminado, ou seja, o que nós aqui temos é já fruto de um conjunto de estudos e de trabalho também feito pela investigadora Helena Almeida, que está a fazer uma tese de doutoramento sobre o Túlio Vitorino, e, portanto, o que aqui temos é apenas uma primeira amostragem do muito que há ainda para saber e muito que há ainda por descobrir relativamente ao Túlio Vitorino. E, portanto, eu acredito que quem vier aqui ao longo do tempo vai descobrir coisas novas, porque também uma das dinâmicas do espaço, e daí o espaço tem também ser dinâmico, é exatamente, vão haver conteúdos que vão sendo adicionados à medida que nós vamos descobrindo mais coisas sobre o Túlio Vitorino, e obviamente isso também dá uma certa novidade a quem venha aqui mais do que uma vez, e obviamente o convite fica para vir aqui mais do que uma vez a Cernasto do Bom Jardim, à Casa Ateliê Túlio Vitorino. Mas vamos então descobrir o que é que há. Vamos. De facto, esta é uma experiência bem diferente.
É uma experiência, como o próprio nome indica, imersiva, com tudo o que há de mais recente em termos de tecnologia. É uma solução desenhada pela empresa Edigma, que é responsável pela concepção de todo o espaço e que, no fundo, materializou aquilo que foi a nossa ideia, a ideia do município da Sertã, e que, felizmente, conseguiu interpretar perfeitamente aquilo que era o Túlio Vitorino e, obviamente, esta sala, que é uma sala bastante feliz. E vai dar que falar. E vai dar que falar, de certeza absoluta. Eu acredito que nos próximos meses iremos muito ouvir falar nesta sala, não só em Portugal, mas também noutros lados, porque efetivamente é uma experiência única e que a pessoa que aqui entra e depois quando sai, não digo que saia completamente diferente, mas não sai indiferente, de certeza absoluta. Vamos então continuar? Obrigado. Então, Rui, saímos da cabeça do Túlio Vitorino, vamos entrar no coração do Túlio Vitorino. E vamos entrar pelo lado mais pessoal do Túlio Vitorino. Nós temos aqui um conjunto de objetos que nos mostram um bocadinho quem era o Túlio Vitorino. Um objeto icónico que é o seu chapéu, também a sua bengala, uma mala que ele utilizava sempre que viajava e que ainda tem ali alguns dos autocolantes das unidades hoteleiras onde ele pernoitou. Uma mala que também tem a assinatura dele, ou seja, que era utilizada por ele. Uma carta também que ele escreveu do Grande Hotel do Espinho e também o passaporte que nós podemos verificar aqui neste espaço. Este é a parte do espólio pessoal. Depois também temos o espólio artístico do Túlio Vitorino, onde estão alguns dos objetos que ele utilizava para pintar, nomeadamente os pigmentos de cor, que depois misturados com óleo eram utilizados nos quadros a óleo do Túlio Vitorino. Também aqui uma caixa de lápis, algumas referências a cartazes de exposições que foram feitas pelo Túlio Vitorino. Exatamente. Também aqui a paleta que ele utilizava, os pincéis e alguns outros exatamente, as espátulas, e também aqui um pormenor que era, isto é uma máquina que foi desenvolvida pelo próprio Túlio Vitorino, desenvolvido e construído, que é uma máquina de projeção de cinema e que ele utilizava para projetar os filmes aqui na sua residência. Temos também aqui o cavalete que era utilizado pelo próprio Túlio Vitorino, onde ainda se vê aqui alguma da tinta que ou caía dos quadros ou que ele próprio ia testando nos seus quadros. Aqui é um primeiro quadro do Túlio Vitorino, é um desenho. Não, nós temos algumas dúvidas relativamente à pessoa que está representada aqui. Acredita-se que é um médico aqui de Cernasto do Bom Jardim. Aliás, a Elaine ainda está a tentar comprovar a origem e, sobretudo, a identificar a pessoa que está neste quadro, mas sabemos que é alguém de Cernasto do Bom Jardim, ou seja, que ele depois ofereceu este quadro ao representado. Depois começamos aqui a entrar naquilo que há pouco referiu, na questão do coração do Túlio Vitorino, alguns dados biográficos relativamente ao Túlio Vitorino com imagens do Túlio Vitorino, ali uma imagem ainda mais com ele jovem, o Túlio jovem, depois o Túlio com a sua primeira esposa e com o seu primeiro filho, ali naquela segunda imagem, e depois estas imagens laterais são imagens já com o Túlio mais maduro. Temos também aqui um conjunto de informações que nos mostram e que nos levam a conhecer um bocadinho melhor o Túlio Vitorino, um bocadinho o que foi a sua infância e também o que foi a sua juventude e como é que ele começa a trabalhar e começa a interessar-se pela corrente artística, mais uma vez com a versão em português e a versão em inglês. Este painel depois continua nas costas, ou seja, no reverso, e o que aqui temos é a continuação dos dados biográficos, juntamente com um conjunto, novamente, de fotografias, com vários recortes de jornais onde é citado o Túlio Vitorino e também algumas imagens onde vemos o Túlio Vitorino na inauguração de exposições ou então o Túlio Vitorino em ação, ou seja, o Túlio Vitorino a pintar. E, obviamente, quando falamos do Túlio Vitorino, estamos ainda a falar na vida do Túlio Vitorino. E nada melhor do que as pessoas que com ele lidaram para nos falarem sobre o Túlio Vitorino. Temos aqui alguns testemunhos locais de personagens e de personalidades de Cernasto do Bom Jardim, personagens do povo, muito conhecidas e algumas delas bastante castiças, que nos falam sobre quem era e que nos contam episódios que eles partilharam com o próprio Túlio Vitorino, nomeadamente aqui o Sr. Aires Ruiz dos Santos, que infelizmente já nos deixou, também conhecido localmente como Aires Sapateiro, e que conta aqui uma história muito curiosa relativamente ao Túlio Vitorino. Também temos outros testemunhos locais, obviamente não os vamos ouvir agora porque também não temos tempo. Depois começamos a entrar naquilo que é a obra do Túlio Vitorino,
com alguns dos quadros que ele pintou e que foram gentilmente cedidos a este espaço para estarem agora aqui expostos, nomeadamente um autorretrato do Túlio Vitorino, este sim, um autorretrato, é um autorretrato de 1955, que está neste momento nas mãos de um particular, ligado à família do Túlio Vitorino, e que nos mostra, desde logo, um bocadinho do que era a técnica de pintura do próprio Túlio Vitorino. É um quadro muito bonito, um quadro com as cores bastante exultantes e que, de certo modo, é um bocadinho representativo da técnica do Túlio Vitorino. Depois também temos um outro quadro que é um quadro que tem, provavelmente, no meu entender, o melhor título do Túlio Vitorino, que é o Não o Bebas Todo. É um quadro lindíssimo, com duas figuras de Sernasto do Bom Jardim, ali da década de 20, e que também se percebe, isto é um quadro ainda, não digo do período inicial, mas é dos inícios da produção artística do Túlio Vitorino, mas também já se percebe aqui um bocadinho, não digo um bocadinho, mas de forma mais precisa, a técnica do Túlio Vitorino, e aquilo que o notabilizou. É um quadro belíssimo e que, obviamente, aqui fica o convite para virem ao Casa Atelier e poderem observar o quadro com mais pormenor e com mais cuidado. Depois temos aqui mais alguns quadros também do Túlio Vitorino. Este quadro é Os Ferreiros de Chão da Forca, que nós vimos uma reprodução no início da nossa visita. É um quadro, no meu entender, um dos melhores quadros que o Túlio Vitorino pinta, e é um quadro quase síntese da obra do Túlio Vitorino. Estão aqui praticamente todos os pormenores e tudo aquilo que nós associamos ao Túlio Vitorino enquanto pintor. E depois temos ali um quadro já da sua idade mais madura, e é um dos últimos quadros que o Túlio Vitorino pinta, que é o Melão Maduro. Depois entramos aqui na parte dos especialistas que escreveram ou falaram sobre o Túlio Vitorino, desde jornalistas até investigadores de arte, também professores, e no fundo o que aqui temos é o quê? São citações de obras onde o Túlio Vitorino é evocado. Desde logo temos aqui o Fernando Pamplona, que foi autor de uma história de arte, um dicionário de história de arte em Portugal. Também aqui a Adelaide Pereira, que é uma investigadora bastante conhecida em Portugal. E depois temos também aqui, daí este ser um espaço muito dinâmico, alguns vídeos com investigadores, neste caso o Presidente da Sociedade de Belas Artes, a falar sobre a obra do Túlio Vitorino. Depois, e temos a Elaine também, exatamente, já tínhamos referido a Elaine, que está neste momento a fazer uma tese de doutoramento sobre o Túlio Vitorino e que também é responsável por muita da informação que nós aqui temos hoje, e obviamente tem sido um trabalho fantástico que ela tem realizado relativamente àquilo que é a vida e obra do Túlio Vitorino. Depois, continuando, temos aqui mais um painel. É um painel que nos conta um bocadinho do que foi a vida do Túlio Vitorino, com alguns dos momentos mais marcantes da sua vida e da sua obra. Também algumas imagens, algumas delas inéditas, que nos foram cedidas, por exemplo, pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que são estas imagens que faziam parte de uma exposição. Também alguns cartazes de exposições do Túlio Vitorino. Temos também aqui um pormenor, que eu digo que é um pormenor delicioso, que é a imagem dos pais do Túlio Vitorino, que é um dos inéditos que também estão aqui na casa, que estão aqui representados pela primeira vez. Que o Túlio Vitorino nasceu em 14 de dezembro de 1896, e também temos aqui a imagem da primeira exposição coletiva que o Túlio Vitorino faz no Salão Nobre da Ilustração Portuguesa, que era uma revista bastante conhecida na época. O Túlio Vitorino está aqui representado, sempre com o seu porte bastante elegante, pode-se dizer, e era também uma figura algo esbelta. O Túlio Vitorino gostava de cultivar também esta parte. Depois temos aqui um outro pormenor, que é um dicionário que foi publicado em 1978. É um dicionário, embora tenha a ver com o nosso país, é um dicionário publicado por um dos grandes historiadores de arte britânicos, que é o Michael Tannock, e ele junta todos os grandes artistas do século XX, dos grandes artistas portugueses do século XX, e na página 182 temos uma entrada sobre o Túlio Vitorino. De certo modo, temos aqui também a validação da parte dos seus pares relativamente à qualidade da obra do Túlio Vitorino. O Túlio Vitorino, se não tivesse uma obra interessante, obviamente não figuraria neste dicionário. Claro que o Túlio Vitorino depois também deixou os seus discípulos, nomeadamente o seu filho, Tito Vitorino, do qual também temos aqui um quadro, que é um dos quadros mais bonitos
do Tito Vitorino e que também está aqui graças a uma assistência... Retrata Cernás do Bom Jardim, é o mercado de Cernás do Bom Jardim. Aliás, podemos verificar aqui a antiga fachada do mercado de Cernás, com a igreja do Seminário das Missões ao fundo, e portanto é um quadro que representa um dia de feira aqui em Cernás do Bom Jardim, também um quadro muito, muito bonito e que pode ser visitado aqui. Depois temos também este pormenor, que é um pormenor que várias pessoas nos questionam. Nós temos aqui uma porta que não é propriamente uma porta normal, e esta porta, há sempre esta dúvida, para que serviria esta porta? Como sabemos, o Túlio Vitorino pintava quadros de várias dimensões, ou seja, quadros pequenos, como já vimos ali, mas também quadros maiores. E, obviamente, era preciso retirar esses quadros aqui da casa. Como já verificámos, as portas não são propriamente grandes e não são fáceis não é fácil contornar essas portas e tirar de cá os quadros. E o que o Túlio Vitorino idealizou foi uma porta por onde pudessem sair os quadros de maiores dimensões. E, portanto, esta porta abria e o Túlio Vitorino, por aqui, fazia sair os seus quadros rumo aos clientes ou também a outras exposições. Portanto, é aqui um dos pormenores interessantes da casa. Daí se ter colocado aqui esta pequena imagem, que também chama a atenção para este pormenor da casa que aqui temos. Antes de passarmos a um piso superior, ainda temos aqui mais um mapa para ver. O que é que nos diz este mapa? Este mapa, no fundo, é uma rota de Túlio Vitorino. Estão aqui identificados alguns dos locais que foram pintados pelo Túlio Vitorino em Cernás do Bom Jardim, e aqui podemos, por exemplo, visitando o mapa, temos já aqui alguns dos locais mais icónicos de Cernás do Bom Jardim, nomeadamente a Igreja Matriz, o Seminário das Missões, o próprio Clube Bom Jardim, a estátua do Dom Nuno Álvares Pereira. Aliás, há 2 quadros do Túlio Vitorino sobre o Nuno Álvares Pereira, portanto era uma figura que ele gostava também de retratar, e também o Centro Histórico de Cernás do Bom Jardim. Nós, por exemplo, se carregarmos aqui, temos informação sobre cada um destes locais, e também aqui alguma informação sobre os quadros que ele pintou a partir destes locais. Isto também permite uma coisa, que é, nem toda a gente pode subir ao primeiro piso desta casa, porque obviamente o acesso é complicado, sobretudo para pessoas com mobilidade reduzida, e aqui também estão algumas das informações que as pessoas depois podem consultar lá em cima, e portanto também há aqui um pensamento relativamente a pessoas que não têm tanta mobilidade, e obviamente também temos aqui uma questão, que é as pessoas, por exemplo, de cadeira de rodas, poderão entrar por uma outra zona e visitar aqui também o espaço. Portanto, também houve essa preocupação neste espaço. Há também aqui um pormenor que eu gostava de chamar a atenção e que já várias pessoas nos têm questionado, que é a forma como está escrita a palavra Túlio. As pessoas estavam habituadas a verificar que Túlio tinha sempre acento. Se repararem, em todo o museu, nunca está Túlio com acento. E isto tem a ver com o quê? Isto é um trabalho que a Helene fez. No registro de nascimento do Túlio Vitorino está sem acento. E sempre que o Túlio Vitorino assina os seus quadros, assina sem acento. Aliás, a vontade dele, e isso até se vê naquela pequena nota biográfica que ele deixou, era que o seu nome fosse sempre escrito sem acento. Isto porquê? Porque, obviamente, nós lemos isto à portuguesa, nós lemos isto como Túlio, mas, obviamente, o nome não deve ser lido desta forma, deve ser lido como Túlio. Também é aqui a assinatura do próprio artista, também se vê neste pormenor. Aliás, é uma coisa curiosa, porque os pais do Túlio Vitorino, e nós ainda não falámos muito deles, o Túlio Vitorino foi influenciado também muito por Cernás do Bom Jardim, mas também muito pelos seus pais. O pai era um empresário, era alguém que fez fortuna lá fora. A mãe era uma pessoa muito versada nas artes. Ela é do distrito de Santarém, é natural daquele distrito, e era uma tocadora de piano exímia e uma mulher de culto com uma cultura imensa. Aliás, aqui se percebe onde é que o Túlio também vai buscar muito este interesse pelas artes, é também à família, e portanto basta ver que, e isso até é curioso, nós temos aqui também uma coisa que podemos falar. Este aqui é o registro de batismo que está aqui reproduzido do Túlio Vitorino, e aqui também já verificamos um pormenor, que é Túlio está sem acento. Isto mostra-nos uma coisa: ele nasceu no final do século XIX, o Túlio Vitorino. Além do nome não ser habitual, porque não é um nome habitual que seja dado aqui nesta zona,
É também um nome que é já de si quase um manifesto cultural da própria família. É normal também ter 2 L's. Ter também 2 L's. E obviamente estamos a falar de 2 pais, tanto um pai como uma mãe são portugueses, e portanto podiam ter dado um nome mais habitual, sei lá, João, António, mas não, preferiram dar Túlio. E ao fazer aqui a inscrição no registro de batismo, com o pároco, o próprio pároco deve ter questionado porque é que não leva assento, e eles quiseram que não levasse assento. Daí todo este espaço, sempre que falamos do Túlio Vitorino, está sempre o Túlio sem assento, à exceção de um sítio, porque aqui é uma citação, e obviamente não podemos alterar as citações, e a pessoa aí optou por colocar Túlio com assento. Portanto, aqui também há este cuidado relativamente àquilo que era a vontade do pintor, e também nós sempre tivemos aqui um cuidado no próprio desenho do espaço, que é respeitar o legado dele. Ou seja, não queremos pôr as coisas aqui só por pôr. O que aqui está totalmente comprovado e no fundo é fruto de uma investigação que foi efetuada relativamente à vida e obra do Túlio Vitorino. Então, vamos subir então, agora. Rui, já estivemos na cabeça do Túlio Vitorino, já estivemos no coração do Túlio Vitorino, ainda continuamos no coração ou já vamos em mais alguma parte do corpo? Nós neste momento já estamos se calhar nas nuvens, que é um bocadinho o que este espaço para onde este espaço nos transporta. Aqui temos já mais um objeto pessoal do Túlio Vitorino, era um giradisco portátil que era seu e que estava aqui também na casa. Todo este espólio, este e outro espólio, estão à guarda do Arquivo Municipal da Sertã e, portanto, também aqui fazer essa devida referência. Ele foi cedido pelo Arquivo Municipal e também há muito outro espólio que se encontra lá, inclusivamente para outras pessoas que o queiram conhecer ou que o queiram estudar, portanto, também se podem dirigir ao Arquivo Municipal. Depois temos aqui a tal frase que eu há pouco referia, que é: muito novo, meus pais acharam que tinha vocação para a arte. É uma frase do Túlio Vitorino que está naquela pequena nota biográfica que ele assinou e que nós acabamos por colocar aqui, porque é no fundo quase um manifesto dele próprio relativamente à sua carreira como artista. E depois com algo que é também um convite para quem visita este espaço, a Casa Ateliê Túlio Vitorino, que é descobrir também todo o território que está em redor desta casa. Tirar as pessoas daqui de casa e transportá-las para o Exatamente. exterior. É, no fundo, a pessoa vem aqui, tem uma primeira visita mais simples relativamente ao território e depois desafiamos as pessoas, quando saírem da Casa Ateliê, para conhecerem todo o território de Cernasto do Bom Jardim e também do Concelho da Sertã, que é um território que vale muito a pena, nomeadamente pelo seu património histórico natural e também pela sua gastronomia, como é óbvio. E temos uma coisa que é, no fundo, a última experiência que podemos ter aqui na Casa Ateliê Túlio Vitorino. É aquilo que nós batizamos sala selfie, e é uma sala onde a pessoa pode levar uma recordação deste espaço para a sua casa. Aliás, não pode levar, a recordação é enviada diretamente para a pessoa. Nós temos aqui três representações de quadros do Túlio Vitorino. Aqui um quadro lindíssimo que é Os Restauradores à Noite, do Túlio Vitorino, é um dos melhores quadros do Túlio Vitorino, e quem aqui estiver, obviamente temos aqui a maquinaria que nos permite tirar a fotografia. A pessoa pode escolher entre uma de 3 imagens. E depois de escolher a imagem, basta colocar-se em frente à máquina fotográfica. Tem ali um ecrã de televisão que permite ver o melhor enquadramento. A pessoa depois só tem que clicar aqui num botão que está aqui neste lado e há ali uma contagem crescente, 5, 4, 3, 2, 1. A pessoa obviamente olha para aqui, tendo ali a noção do seu enquadramento no espaço, e tira a fotografia. Depois de tirar a fotografia, basta colocar o seu endereço de e-mail e a fotografia é enviada diretamente para a sua conta de e-mail, isto é, para a sua casa. Há pouco, numa das salas, logo à entrada, dissemos que este é um espaço inacabado. Porquê? Ainda há muito mais para descobrir do Túlio. Sim. Nomeadamente na Vila. Nomeadamente na Vila, e obviamente não podemos ainda aflorar essa questão, ou seja, e que também decorre um bocadinho da investigação que está neste momento a ser feita, mas temos muitas surpresas em Cernasto do Bom Jardim, que foram alegres surpresas, relativamente àquilo que é a obra do Túlio Vitorino, e essa obra está, pode-se assim dizer, dispersa pela própria Vila de Cernasto do Bom Jardim, e portanto será uma das coisas que futuramente também vamos conhecer melhor e vamos descobrir. Portanto, o que aqui temos é um primeiro contacto com a vida e obra do Túlio Vitorino.
Depois, o que teremos ao longo do tempo é também novidades, muitas novidades relativamente a essa mesma vida e obra, e ainda alguns aspectos curiosos, porque no próximo ano teremos também a publicação, isto é, a defesa da tese de doutoramento, que depois irá resultar num livro, e aí sim teremos muito mais informação, e essa informação com certeza que irá alimentar aqui novos conteúdos neste novo espaço. O tal passo mais difícil, preconizado por José Paulo Farinha, está agora a ser pincelado e um novo quadro vai assim ganhando vida. Fazer casas é sempre, fazer edifícios, enfim, é sempre relativamente simples, havendo os recursos financeiros necessários naturalmente. Mas depois dar vida às coisas é mais complicado. E eu percebi essa mensagem e acho que ele tinha razão na altura. Agora nós também, já passaram muitos anos e nós também não estamos aqui parados, não estamos aqui de braços cruzados, temos as nossas próprias ideias e, de facto, este espaço estava abandonado há muitos anos e, quer dizer, uma casa destas, que já por si é uma casa belíssima, ainda por cima com a história de ter sido aqui que Túlio Vitorino pintou, e este espaço estava abandonado há muitos anos e não podia ser. Este espaço poderia ser convertido e tinha de ser convertido num espaço museológico altamente qualificado, capaz de divulgar a vida e a obra do Túlio e de atrair pessoas ao território. Muitas vezes na minha cabeça eu também imaginei este espaço, imaginei como poderia ser, coloquei também o meu cunho pessoal neste projeto, com muitas coisas que estão aqui, que também foram, enfim, ideias que eu tive, contributos que eu dei, portanto, há aqui um grande envolvimento meu neste projeto também, aí toda uma equipa que trabalha na Câmara Municipal da Sertã, é preciso dizê-lo, e que tem sido incansável, e, portanto, é com muita alegria que eu vejo que isto está a ser concretizado, que está a chegar ao fim. É uma homenagem ao seu Túlio Vitorino, é um legado que nós deixamos às nossas gerações futuras. Futuramente, ele não vai ser esquecido, ele estava um bocadinho, penso eu, esquecido, e está a ser reavivado a memória e a importância que ele teve para Sarnasto do Bom Jardim, para o Concelho da Sertã. Sinto que isto é muito importante para o nosso turismo, porque é mais uma oferta turística no variado leque que nós temos aqui no nosso concelho, da gastronomia, da paisagística, a religião, a música. É mais um contributo e um ponto de atração turística para o nosso concelho, que é sempre importante. É como se eu estivesse descobrindo a primeira mamãe, o primeiro passo, o primeiro machucado. Então, cada etapa de investigação que eu descubro uma coisa do Túlio é esse mesmo sentimento de alegria e de ver como isso está crescendo. Então, o fato das pessoas me chamarem para falar sobre o Túlio em determinado lugar me faz tão feliz, porque você olha, mais um passo para ele ser visto, para ele ser enxergado novamente, para ele ter o valor que ele precisa de ser reconhecido. Depois começa outro trabalho, não é? Que é o trabalho de manter este espaço sempre com dinamismo, termos aqui sempre uma exposição de pintura sempre renovada, sermos capazes de fazer uma boa comunicação deste espaço e atrairmos pessoas, mas eu acho que este é um marco fundamental para esta Casa Atelier e também para o município da Sertã, porque é de facto um espaço museológico como até hoje nós não tínhamos. Se a arte existe porque a vida não basta, e se para um pintor a sua tela nunca está terminada, também este espaço se irá revestindo de novas informações e imagens, de novas experiências e de novos conhecimentos.